Hoje, o governador do Amapá, o Clécio Luiz, deu uma entrevista no jornal O Globo. Ele falou uma série de coisas, assuntos mais variados. Ele é do Partido Solidariedade. Ele foi eleito com uma aliança gigante que ia do PL do Bolsonaro ao PT do Lula. Foi apoiado pelo ministro Valdez Góes, do PDT, tinha apoio do Davi Alcolumbre, governador do Amapá, fazendo um trabalho interessante por lá. Mas o que me interessa é que perguntaram para ele sobre a exploração de petróleo na foz do Amazonas. E ele disse uma coisa muito interessante. A gente tem os piores indicadores de saneamento básico do Brasil. Para se ter uma ideia, São Paulo está com 90% de esgoto e o Amapá 10%. Só para dar uma ideia assim, do que ele lembra, né? Rede coletora de esgoto em São Paulo 90%, no Amapá 10%. Índices de educação ruins, os piores em geração de emprego. 20% da população da capital do Macapá morando em favela. Aí o petróleo, diz ele, representa uma nova chance para a gente ter uma atividade econômica forte e financiar a manutenção dos indicadores ambientais e desenvolver a sociedade. Aí disseram, mas vem cá, o IBAMA diz que isso pode afetar a vida marinha. Daí ele diz, olha, eu me subordino à ciência e à pesquisa. Agora, o IBAMA está proibindo o elementar para a gente, que é o direito de pesquisar a nossa costa. Eu quero poder produzir petróleo, não a qualquer preço, mas pesquisar. Não dá para a gente ficar de joelhos para um discurso protecionista que só vê floresta, não vê o ser humano. Quem disse que nós queremos ser santuário de alguma coisa? Eu quero ter direito a viver com dignidade. Aí ele fala, é perguntado se há alguma contradição dentro do governo. A entrevista é feita pela Camila Turtelli, do jornal o Globo. E ele diz assim, eu não vou pessoalizar, mas tem uma contradição. Foi o Estado que fez as pesquisas sobre essa área e lançou os leilões. E agora não podemos pesquisar. Aí olha que interessante. Então, dado interessante, entrevista do governador do Amapá. Aí eu fui comparar, do lado do Estado, vocês sabem, tem a Guiana. O Amapá e a Guiana têm a população igual, né? A Guiana tem 800 mil habitantes, o Amapá tem 870 mil habitantes, a dimensão é a mesma. Só que a Guiana, que tinha um PIB per capita de $300 em 1960 e de $900 em 2000, agora tem um PIB per capita de $18 mil, que é mais do que o dobro do PIB per capita brasileiro. Por quê? Petróleo. Por quê? Porque exploraram e passaram a produzir petróleo por lá numa quantidade extraordinária, que proporcionou o quê? A Guiana um crescimento em 2022 de 63% do PIB e no ano passado de 38% do PIB. Aonde a gente ouve falar desses números? 63% do PIB na Guiana cresceu em 2022 e 38% em 2023. É uma coisa inacreditável. Olha, o Amapá está fazendo um bom trabalho, o governador faz um bom trabalho no combate à pobreza, está fazendo um trabalho importante na área de educação. Mas escuta, cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. O Amapá tem um PIB de 20 bilhões de reais. A estimativa é que o Amapá conseguiria mais do que dobrar o seu PIB, mas muito mais do que dobrar o seu PIB, porque ele conseguiria fazer 24 bilhões, olha só a conta, hein, gente? Olha a conta, muito mais do que dobrar, mas muito mais. O Amapá tem um PIB de 20 bilhões de reais por ano. A estimativa é que produzindo petróleo na quantidade que se imagina lá como razoável, o Amapá receberia 2 bilhões de dólares por mês de royalties. Isso dá 24 bilhões de dólares por ano.
Com o dólar do jeito que está, são 130 bilhões de dólares. O PIB é 20 bi. Então o PIB deles iria para 150 bilhões. Eles são o 26º PIB do Brasil. Com 150 bilhões, seria o 15º estado mais rico do país, desbancando o Mato Grosso do Sul. E se a gente fizesse a renda per capita, o PIB per capita, eles teriam o maior PIB per capita brasileiro. Olha isso, gente. Claro, confirmadas as estimativas de produção. Aí, a gente pensa o seguinte. Em 2013, quando o governo resolveu que iria fazer uma rodada de licitações para pesquisar as áreas, entre as quais a Foz do Amazonas, o governo só fez isso tomando uma série de medidas. Então, quando lançou os editais dessa 14ª rodada, o Conselho Nacional de Política Energética, que autorizou, tinha parecer do IBAMA, tinha parecer de tudo. Só foram colocadas para pesquisa as áreas razoáveis. Foram excluídas as áreas de sensibilidade ambiental, área de preservação ambiental, terra indígena, área de água rasa, excluíram áreas... enfim, fizeram um grande levantamento e disseram, essas daqui podem ser disputadas. E aí fizeram um leilão e teve vencedor. E os vencedores, inclusive a que ganhou a área da Foz do Amazonas, uma delas era a Total, uma empresa de petróleo francesa, foi lá e explorou. Chegaram à conclusão que no caso da Foz do Amazonas, a chance, por exemplo, de uma perfuração encontrar um conjunto de corais era de 0,0024%. Quer dizer, não é 1% de chance, não é 0,5% de chance, não é 0,1% de chance, não é 0,01%, é 0,0024% de chance. Nada, praticamente nada de chance. Aí o pessoal deu dinheiro, fez a oferta, levou o leilão e aí depois o IBAMA não deu a licença, recusou a licença. Recusou uma primeira vez. Bom, a Total foi embora. Essa área foi parar na mão da Petrobras. A Petrobras entrou com um pedido, foi recusado, pediu reconsideração e está parado lá no IBAMA, que é comandado por um camarada chamado Rodrigo Agostinho, que foi vereador, que foi prefeito de Bauru, que tem uma agenda ideológica muito forte nessa área, foi deputado federal, e ele se comporta como se o discurso dele fosse técnico, mas ele age como se o discurso dele fosse político. Então ele diz, não, a gente ajuda muito a Petrobras, mas a gente tem uma estrutura aqui complicada, essa área é muito delicada, lá estão 70% dos manguezais brasileiros, é uma região pouco estudada pela ciência, mas olha só, nós concedemos várias áreas para a Petrobras, liberamos agora para a fase 3 do pré-sal, tem 3.800 empreendimentos para uma equipe de 200 fiscais do IBAMA analisarem. E vai enrolando, 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 e o Amapá continua pobre. O governador do Amapá para e fala, mas gente, por que eu tenho que ser condenado à pobreza? Ele querendo dizer, o estado dele, né, os moradores do Amapá, por que nós temos que ser... veja, parte dos royalties vai para a União, então o Brasil ficaria mais rico. Os estados, a margem equatorial pega todos os estados do Rio Grande do Norte até o Amapá. Então, todos aqueles estados iam se beneficiar e se beneficiam da exploração e depois da produção. Está havendo agora pesquisa na bacia, nessa margem equatorial, tem áreas que ficam no litoral do Rio Grande do Norte, no litoral do Ceará, no litoral do Piauí, litoral do Maranhão, etc. Estão autorizando Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, mas a tal da Foz do Amazonas não sai. O nome é péssimo, né? A Agência Nacional de Petróleo, quando escolheu chamar de Foz do Amazonas, foi muito infeliz, porque fica a 500 quilômetros da Foz do Amazonas. Não tem o menor cabimento. E o IBAMA está fazendo um jogo de não vou deixar. A Marina Silva está abençoando esse extremismo do IBAMA. Bom,
O ministro das Minas e Energia, o Alexandre Silveira, já pediu audiência com o presidente da República, já falou com o Rui Costa, ministro da Casa Civil, e está se preparando para ir para cima do IBAMA, de novo, dessa vez mais forte, e para cima do Ministério das Minas e Energia, para resolver esse negócio. E aí não tem discussão. Não pode ter discussão. Nós não podemos manter o povo na miséria. Não tem sentido. É muito bonitinho fazer o discurso ambiental sugerindo que a exploração, não a produção, que a pesquisa e a exploração para ver o que tem lá, vai produzir um acidente. A Petrobras, nos últimos tempos, ela tem um histórico de 3 mil poços perfurados em água profunda sem nenhum incidente. 3 mil poços perfurados sem nenhum incidente. Por que agora o IBAMA faz esse jogo difícil? Não, eles tinham colocado poucas lanchas no lugar, a estrutura da Petrobras estava a 800 quilômetros do local da pesquisa e da exploração, isso pode produzir um grande acidente, pode cair um piano na minha cabeça, pode cair um meteoro na cabeça de qualquer um. Os maluquetes do IBAMA resolveram comprar uma briga dizendo não vou deixar. Então, a lógica de o Brasil para os brasileiros, sabe? O desenvolvimento e o progresso para as pessoas, nós não podemos sair de um extremismo, que era o extremismo do passa-boi e passa-boiada, vamos fazer qualquer coisa a qualquer custo e dane-se as consequências ambientais, para não vamos fazer nada e dane-se as consequências sociais. Bonita é a floresta sem nada, como diz o governador. Bacana é a floresta sem gente. O ser humano não é uma variável na conta do IBAMA. Não é uma variável. Dane-se as pessoas que morram de fome, que passem mal, que moram em palafita, que moram em favela. Dane-se. É a exploração da miséria. Essa é a verdadeira exploração da miséria, exploração política da miséria, que é o que está fazendo esse pessoal. É um negócio criminoso. Então, quando a gente vê o apelo do governador do Amapá, quando a gente vê as brigas políticas, o presidente Lula já falou que ia explorar. A nova presidente da Petrobras já disse que quer explorar. O ministro das Minas e Energia também já disse isso. O Brasil fez uma rodada de licitações com autorização do IBAMA. As pessoas só entraram na licitação porque confiaram que o Estado, quando estava licitando, já tinha autorizado tudo. Aí vem esse bando e começa a criar essa confusão. Então nós vamos acompanhar, porque vem tempo quente em Brasília. O ministro falou que vai com os 2 pés no peito dessa gente, vai para cima, vai pedir ao presidente que arbitre, resolva, ou tira da frente isso de uma vez, nunca mais a gente explora, ou vai para cima desses caras. A última vez que teve um embate parecido, a Marina Silva saiu do governo. Eu não sei o que acontece agora, eu não sei se ela está sem apetite, eu não sei se ela está reforçando o papel do pessoal do IBAMA, que está trabalhando com propósito político nesse caso. Não tem, eles se fiam em 2, 3 argumentos técnicos, todos são respondidos pela AGU, pela Petrobras, e eles não querem saber, simplesmente eles fingem que não é com eles, ou seja, com eles abraçam a miséria. Isso é inaceitável. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, de repente vocês acham, não, o Eduardo Eneg está sendo radical, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.